Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Mais um mês está se iniciando e que ele venha cheio de paz e muita saúde para todos nós. Hoje, na nossa aula de matemática, a gente vai falar um pouco sobre a circunferência, tá certo? São conceitos, definições, os cálculos são muito pouco, tá certo? Mas prestem bastante atenção e ao final da videoaula tentem responder as questões propostas que vão estar aqui no grupo, tá certo? Então vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Circunferência é uma figura geométrica formada por todos os pontos de um plano que tem a mesma distância de um ponto fixo desse plano. Esse ponto fixo é chamado de centro da circunferência, ponto zero ou ponto de origem. A distância constante é o comprimento do raio indicado por R. Vamos ver uma ilustração para melhor ficar entendida a definição, certo? O contorno da circunferência é o que ele está se referindo, que são os pontos, tá certo? São todos os pontos, tá certo? Formado, que vai da extremidade para o centro. E essa distância da extremidade para o centro, que é a origem, ela é chamada de medida do raio, tá certo? A distância constante é o comprimento do raio indicado por R, que são essa linha bem aí azul, tá certo? Qualquer traço que você qualquer distância que você traçar do centro da circunferência desse ponto para a extremidade vai ter sempre a mesma medida, e essa medida vai ser chamada de raio. Continuando. Elementos da circunferência. Observe nas figuras seguintes alguns elementos da circunferência. Temos 3 elementos. Primeiro é o raio, que eu já falei. Qualquer segmento que une o centro a um ponto da circunferência chama-se raio, tá certo? Ou seja, qualquer segmento partindo do centro para a extremidade, em qualquer posição, como eu já falei, esse segmento vai ser chamado de raio. Ele parte do centro, não é de uma extremidade para outra, tá certo? Um outro elemento é a corda. A corda, ela parte de um ponto para outro, tá certo? Ou seja, de uma extremidade para outra, não do centro, como é o raio. Qualquer segmento que une 2 pontos distintos da circunferência chama-se corda, tá certo? Que é um elemento da circunferência. Temos o raio, que é do centro para a extremidade, e temos a corda, que é de uma extremidade para a outra. E ainda temos um terceiro elemento, que é o diâmetro. O diâmetro também pode ser classificado como corda, porque ele é um segmento que vai de uma extremidade para a outra. A diferença do diâmetro é porque ele passa pelo centro, tá certo? Ele passa bem no centro da circunferência. A corda que passa pelo centro da circunferência chama-se diâmetro, tá certo? O diâmetro é a maior corda da circunferência, porque é exatamente na hora que se mede um ponto para o outro, ou seja, de uma extremidade para a outra, passando pelo centro, tá certo? É uma corda, tá certo? Que é o segundo elemento, só que nesse caso aí, a corda passa a ser chamada de diâmetro, simplesmente por passar pelo centro. Observe também que a medida do diâmetro D é igual ao dobro da medida do raio. Por quê? Porque o raio começa lá no centro, na origem, e vai para a extremidade. O diâmetro vai de uma extremidade para outra, passando pelo centro, ou seja, é 2 vezes o raio, tá certo? Como a gente vai ver agora. Olha aí. A medida do diâmetro é 2R, ou seja, 2 vezes R. O que é o R? O R é o raio. É como se fosse o raio 2 vezes, tá certo? Se dá a medida do diâmetro. Ainda podemos dizer que a medida do raio é igual à medida do diâmetro dividido por 2, ou seja, a medida do raio é a metade do diâmetro. E o diâmetro é 2 vezes o raio. A gente vai ver isso na prática, fazendo um pequeno cálculo matemático. Como eu teria falado lá no início,
teremos uns cálculos, mas é muito pouco. E para essas definições a gente vai ver essas aplicações agora. Vejamos alguns exemplos. Calcule a medida do diâmetro de uma circunferência quando o raio mede. Já sabemos que o diâmetro é 2 vezes o raio. Letra A, 6 centímetros. Letra B, 17,5 centímetros. Vamos calcular o diâmetro de uma circunferência que possui raio 6 centímetros. Como fazer? Já sabemos que o diâmetro é 2 vezes o raio. Esse 2 aí, ele é constante, ele é fixo, ele é da fórmula, tá certo? Então, o que você vai fazer? O raio é 6, então fica 2 vezes 6. Quanto é 2 vezes 6? 12. Então, uma circunferência que possui raio 6 centímetros, o seu diâmetro vai ser 12 centímetros, tá certo? 2 vezes o raio. O cálculo muito simples. Letra B. Vamos calcular o diâmetro de uma circunferência cuja medida do raio é 17,5 centímetros. A mesma forma, diâmetro é igual a 2 vezes o raio, então fica 2 vezes 17,5. 17,5 é a medida do raio. Portanto, o diâmetro vai ter 35 centímetros, tá certo? Então, cada circunferência tem um diâmetro diferente. Por quê? Porque vai depender da medida do raio. Nem todos são iguais, né? Existem circunferências de todos os tamanhos. Como, por exemplo, um aro de uma bicicleta, uma roda gigante, é totalmente diferente, certo? Tudo ali são circunferências. Uma segunda aplicação, segundo exemplo. Calcule a medida do raio de uma circunferência quando o diâmetro mede. Observe que agora nós vamos calcular o raio. E foi explicado lá no conteúdo que o raio é o diâmetro dividido por 2. O diâmetro é 2 vezes o raio é o diâmetro dividido por 2. Operação inversa. Um multiplica e o outro divide. Portanto, se o diâmetro de uma circunferência é 18 centímetros, o que faremos? O raio vai ser o diâmetro dividido por 2. Portanto, o diâmetro é 18. 18 dividido por 2 é igual a 9. Nesse caso, a circunferência vai ter 9 centímetros de raio. Quando a circunferência tiver 45 centímetros de diâmetro, raio dividido por 2, ou seja, diâmetro dividido por 2, fica 45 dividido por 2. Quanto é 45 dividido por 2? 22,5. Esse será o raio de uma circunferência cujo diâmetro mede 45 centímetros, tá certo? Simples, não é? Pois pronto, agora é com vocês. Tentem fazer as questões que vão estar aqui no grupo. Eu estarei aqui durante todo o período da aula para atender vocês, tá certo? Obrigado e até a próxima videoaula.